Bem-vindos ao Veritas Mysteriorum. Meu nome é Roger e hoje é quarta, Teorias da Conspiração. Olá! Há milênios, a lua brilha no céu noturno, inspirando mitos, lendas e fascínio em praticamente todas as culturas da humanidade. Mas e se em um passado distante o céu fosse diferente? E se antes de a Lua ocupar seu lugar como nosso satélite, civilizações inteiras já prosperassem na Terra, sob um firmamento sem sua luz prateada? Essa ideia, tão intrigante quanto enigmática, surge em lendas e narrativas que sugerem a existência de povos pré-lunares, civilizações que, segundo algumas tradições, teriam vivido antes que a Lua se formasse ou fosse visível no céu. Entre esses povos, os acadianos, uma das culturas mais antigas da Mesopotâmia, aparecem em especulações que misturam mitologia, arqueologia e teorias alternativas. Os acadianos, que habitaram a Mesopotâmia por volta do terceiro milênio a.C., são frequentemente associados a essas narrativas por sua rica tradição mitológica e astronômica. Vivendo na região onde hoje está o Iraque, entre os rios Tigre e Eufrates, eles desenvolveram uma das primeiras civilizações conhecidas, com cidades como Akkad e Sippar. Eram exímios observadores do céu, registrando movimentos de astros em tabuletas de argila. Sua deusa lunar, Nana ou Sin, era uma figura central em sua mitologia, associada à fertilidade, ao tempo e à magia. Mas algumas interpretações de textos acadianos, especialmente fragmentos de mitos como Enuma Elish, sugerem que o cosmos nem sempre foi como o conhecemos. Esses textos falam de batalhas celestiais entre deuses como Tiamat e Marduk, que poderiam ser metáforas para eventos cósmicos cataclísmicos, talvez até a formação da Lua. Alguns teóricos especulam que essas narrativas preservam memórias de um tempo em que a Lua ainda não existia, ou seja, antes de um evento astronômico que a trouxe ao céu. Além dos acadianos, outras culturas antigas oferecem pistas sobre um possível céu sem lua. Na mitologia tupi-guarani do Brasil, há lendas que descrevem um mundo onde era sempre dia, sem a alternância de noite, iluminada pela lua. Segundo uma dessas histórias, contada por povos indígenas da Amazônia, o deus Tupã criou a lua e as estrelas após o sol se quebrar, sugerindo um período em que apenas o sol reinava no céu. Essa narrativa, registrada em estudos etnográficos como os da revista Ciência e Cultura, pode refletir uma memória cultural de um tempo pré-lunar, quando a noite era completamente escura. Da mesma forma, lendas esquimós, documentadas em obras como O Cru e o Cozido, de Claude Lévi-Strauss, falam de um rapaz e uma moça que se transformaram no Sol e na Lua após um conflito, indicando que antes disso esses astros não existiam no céu. Outra narrativa intrigante vem dos Cherokees, um povo indígena da América do Norte. Suas lendas, conforme relatadas em fontes como Mega Curioso, mencionam o misterioso povo dos olhos de lua, descrito como uma raça de seres pequenos, de pele pálida e olhos azuis, que viviam em cavernas nos Montes Apalaches, na região onde hoje ficam os estados da Geórgia e Tennessee. Esses seres, que evitavam a luz do dia e saíam à noite, teriam habitado a região
por volta de 500 a.C., ou até antes, segundo algumas especulações ligadas à cultura Adena, que construiu montes entre 1000 a.C. e 200 d.C. A conexão com a Lua vem de sua suposta sensibilidade à luz e de lendas que sugerem que esses povos viviam em um tempo em que o céu noturno era diferente, talvez sem a Lua. Vestígios arqueológicos, como o Muro de Pedra de Fort Mountain, datado entre 400 e 500 d.C., alimentam especulações sobre uma civilização avançada que poderia ter precedido a Lua, embora a datação desses vestígios seja posterior à formação científica da Lua. A ciência moderna, no entanto, oferece um contraponto a essas lendas. A teoria mais aceita para a formação da Lua, baseada em estudos de amostras coletadas pela missão Apollo 17 em 1972, sugere que ela surgiu há cerca de 4,46 bilhões de anos, após a colisão de um objeto do tamanho de Marte com a prototerra. Esse evento, conhecido como a hipótese do grande impacto, teria lançado material em órbita que se aglutinou para formar a Lua. Como a humanidade só surgiu milhões de anos depois, é improvável que qualquer civilização tenha vivido antes da Lua estar no céu. Ainda assim, lendas persistem e algumas teorias alternativas, discutidas em fóruns e livros como o de Zecharia Sitchin, propõem que a Lua poderia ter sido colocada em órbita por uma civilização avançada ou por eventos cósmicos mais recentes, registrados em mitos como memórias coletivas. Sobre a aparência desses povos pré-lunares, as descrições variam. Os povos dos olhos de lua, dos Cherokees, são descritos como pequenos, pálidos e com olhos claros, vivendo em cavernas para evitar a luz. Nos mitos acadianos, não há descrições físicas específicas de povos pré-lunares, mas as divindades associadas à lua, como Nana, eram representadas como figuras majestosas, frequentemente com barbas longas e coroas em forma de lua crescente. Já nas lendas Tupi-Guarani, os personagens que se tornam a lua, como Abaang ou Manduká, são descritos como humanos comuns antes de sua transformação celestial, sem detalhes marcantes sobre sua aparência. Os acadianos floresceram entre 2334 e 2154 a.C., na Mesopotâmia, mas suas narrativas mitológicas podem refletir memórias de períodos muito mais antigos. O povo dos olhos de lua é associado aos Apalaches, com vestígios datados entre 500 a.C. e 500 d.C., embora a cultura Adena remonte a 1000 a.C. As lendas do Tupi-Guarani, transmitidas oralmente, não têm datação precisa, mas os povos que as contam habitam a Amazônia e outras regiões do Brasil há milhares de anos. Avistamentos desses povos são ainda mais elusivos. Relatos de colonos europeus do século XVIII mencionam encontros com seres estranhos nos Apalaches, mas essas histórias, documentadas por figuras como Benjamin Smith Burton, são muitas vezes consideradas folclore. Não há evidências arqueológicas ou históricas concretas de civilizações que viveram antes da formação da Lua, mas o mistério se aprofunda quando consideramos interpretações alternativas. Alguns teóricos, como os que seguem ideias de Immanuel Velikovsky, sugerem que catástrofes cósmicas recentes, como colisões de corpos celestes, poderiam ter alterado a órbita da Lua ou sua visibilidade, criando a impressão de um céu sem lua em algumas culturas. Essas ideias, porém, são amplamente rejeitadas pela comunidade científica, que aponta para a consistência das evidências geológicas e astronômicas.
Ainda assim, a persistência de lendas em culturas tão distintas, dos acadianos aos cherokees, dos tupi-guarani aos esquimós, levanta a questão: seriam essas histórias apenas mitos poéticos, ou poderiam carregar fragmentos de uma verdade esquecida? O que torna esse enigma tão fascinante é a tensão entre ciência e mitologia. Enquanto a ciência nos diz que a Lua está no céu há bilhões de anos, as lendas sugerem que a humanidade guardou memórias de um tempo diferente, talvez de um céu vazio, ou de eventos cósmicos que transformaram o mundo. E você, acredita que os povos antigos contemplaram um céu vazio, sem lua, ou essas lendas são apenas ecos da imaginação humana, tentando dar sentido ao universo? A verdade está lá fora, oculta na noite. Cabe a você decidir o que ela revela. Curta o vídeo, inscreva-se e até o próximo vídeo.